mas a nossa escola bíblica já está presencial. Este instrumento são apenas para os idosos que não podem estar presentes, é aquele que tem dificuldade, que por alguma razão de não poder estar presente aqui na nossa igreja. Então, a nossa escola bíblica, ela continua, sendo transmitida para aqueles que têm impedimento de estar aqui presente, mas o nosso trabalho, a nossa escola já é presencial. E logo após a escola bíblica, às 9 horas, nós estaremos já dando início à nossa Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos numa lição nova, num novo trimestre, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Muito bem aprimorado para os tempos que nós estamos, Tempos difíceis, tempos de pandemia, de afastamento social, que uma hora melhora, outra hora piora, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, os princípios divinos em tempos de crise. E está aqui a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E isso é uma verdade. Estamos em dias difíceis. E antes de lermos o texto áureo, nosso presbítero Alex vai estar orando para o início da nossa EBD, e depois nós estaremos entrando na lição de número 1. Daniel ora por um despertamento. Amém? Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom estar aqui com vocês novamente na nossa escola bíblica online. Então, oremos a Deus em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa manhã, agradecendo a Deus pelas tuas copiosas bênçãos, ó Pai, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. E nós oramos, ó Deus, pelo seu povo, para que o Senhor os guarde, os livre do mal, dando vitória sobre todas as coisas. Nos abençoa que nessa manhã, faça fluir, ó Deus, o teu Espírito Santo e nos instruir na sua palavra, para que possamos viver, ó Deus, a tua providência, a tua bonança, viver, ó Deus, o sobrenatural nesse período de crise, de dificuldade, em que nós cremos que o Senhor se faz presente no meio do seu povo e dá vitória a Ele, ó Pai. Deus, é o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, você que está em casa e os que estão aqui presentes abrirão as suas revistas na lição de número 1, que nós vamos ler o texto áureo. Você que ainda não tem a revista, que está em casa, nós vamos ler o texto áureo em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, e depois nós estaremos indo fazer uma leitura em classe no livro do profeta Daniel, nos capítulos 9, vamos ler o versículo de 1 ao 3, capítulo 6, 10, Daniel capítulo 9, versículo 1, 3, depois do 6 ao 10, depois capítulo 2, versos 17 ao 19, e Esdras capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Por isso que é bom ter a revistinha, porque a revistinha facilita para nós o acompanhamento do ensinamento da palavra do Senhor. Então vamos ao texto áureo, que está em Tiago 5, 16, versículo 16. Diz assim o nosso texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. É uma questão de verdade mesmo, Querido, Daniel capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois nós leremos o versículo de número 10 do capítulo 6, ok? Daniel 9, versículo 1 diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos ou Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. O capítulo 6, o verso 10 do mesmo livro de Daniel, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Capítulo 2 de Daniel, versos 17 e 18 e 19, diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdra, capítulo 1, dos versos 1 ao 5, livro de Esdras, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Pastor Messias. Vai louvar. Vamos cantar. Canta o hino de número 84 da harpa cristã. 8:4. E depois a gente entra na lição. Vai tocar. Fecho a boca do leão, na cova estou com
Daniel ora por um despertamento. E o tema da lição, os princípios divinos em tempos de crise. Os princípios divinos em tempos de crise. Esta lição da revista, ela é reeditada em 2016, num momento muito oportuno. Haja visto que nós estamos hoje atravessando por este momento. E Daniel, ele ora a Deus, ele orou a Deus por um despertamento. Eu quero fazer conhecido a todos os irmãos, ao conhecimento dos irmãos, que a nação de Israel, ela viveu um momento de crise política, ela viveu um momento de crise social e principalmente de uma crise espiritual. Os períodos de angústia pelos quais o povo de Deus passou, embora fosse um período de dor e de sofrimento, serviram para mostrar o quanto Deus não fica indiferente ao sofrimento do seu povo. Neste contexto de juízo, dor e sofrimento, Deus impele homens a reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. E por meio desse movimento, um grande despertamento espiritual emerge no meio do povo. Esse despertamento espiritual teve o estudo da palavra de Deus como princípio divino norteador. Os dias que vivemos não são tão diferentes. Uma grande crise gerada pela pandemia que assolou o mundo tem afetado economias, desestruturado famílias e até impedido que os servos e servas de Deus prestem culto nos templos. É um momento de reconstrução. É um momento de reconstrução. Nesse sentido, vamos estudar os princípios divinos em tempo de crise, em que a reconstrução de Jerusalém e o despertamento espiritual do povo de Deus torna-se exemplos para os nossos dias. É um triste despertamento espiritual. E eu achei bastante oportuno e salutar o texto áureo, porque o texto áureo desta lição fala o seguinte: confessai as vossas culpas. Confessai as vossas culpas uns aos outros, as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, Tiago aqui, é uma lição extremamente prática de Tiago. Eu gosto muito da epístola de Tiago, porque ela é prática. É o dia a dia, é o que a gente vive, é o que a gente vivencia. Então, para que a oração do justo pudesse surtir o efeito dentro da igreja, precisava primeiro ser precedida por confessar, por confissão uns aos outros, ou seja, uns aos outros. Se eu errei com os irmãos, me perdoa. Se os irmãos errou comigo, eu também o perdoo. Ou seja, não parte, não só é uma linha de mão dupla. É uma linha de mão dupla, ou seja, é reconhecer, é pedir perdão a Deus e pedir perdão aos irmãos, para que sareis, para que seja sarado. E a oração feita pelo justo, ela vai surtir efeito, ela pode muito em seus efeitos. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra, até contra os poderes malignos. Na oração do Pai Nosso, Jesus mesmo disse, Como devemos orar? Jesus disse assim: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina muito acerca disso, Ela, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então,
o poder, né, o poder de Deus, ele tem que ser feito na terra como também é no céu, o poder sobre a terra, sobre os irmãos. Então a minha vida com Deus, ela diz muito acerca disso. É o que nós estaremos falando, né, o presbítero pastor Esteu, acerca de Daniel, a vida de Daniel, a comunhão que Daniel tinha com Deus e com seus irmãos também. Você vê que quando Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, ele sitiou, tá? A Bíblia fala que ele sitiou, ficou em volta de Jerusalém. Só que, quando a gente faz um estudo mais profundo, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, nada entrava e nada saía. E houve morte, porque não tinha como entrar alimento ou sair. Olha a dificuldade. Então, ali em Jerusalém, que é uma cidade altamente fortificada, né, com muros intransponível, não tinha como entrar alimento, não tinha como eles saírem para comer, porque eles sitiaram Jerusalém. Então houve mortes ali. Nabucodonosor mandou prender a todos, homens nobres, né? Homens inteligentes, homens sábios, né? Uma classe mais elevada. Ficou em Jerusalém muitas pessoas, tá? Muitas pessoas ali também. E dentre os tais, ele mandou escolher os melhores dentre os melhores. E ali saiu, né, Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Eles se destacaram ali diante do reino de Nabucodonosor. Por quê? Eram homens que viviam uma vida de comunhão, né? Uma vida de comunhão, uma vida de oração e uma vida com Deus. Eles não deixaram ser levado pelos problemas da época. Então, Deus foi com ele, como também Deus é com a sua igreja. Não é mesmo, pastor de Deus? Aqui na lição, na introdução, ela fala acerca disso. Ela também fala acerca disso, que nós não podemos negligenciar de maneira alguma a nossa comunhão para com Deus. A introdução da lição, ela fala: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2:15. Ora, lá na Babilônia, né, Daniel e juntamente Misael, Ananias e Azarias, eles se resplandeceram, porque homem de Deus. Você vê que eles disseram não. Quando o rei mandou com que Daniel, né, comesse as iguarias do rei, o que Daniel falou? Não. Ele disse não. E ali o mordomo, ele ficou com medo de ser morto. Ah, meu Deus, não faça isso, há de ser que o rei vai me matar. Daniel falou: então dá um prazo de 10 dias. E assim foi feito. E o semblante de Daniel estava bem melhor. Então, Daniel disse não para o pecado. Daniel disse não para a Babilônia. Isso aconteceu também com José do Egito. José do Egito também disse não. José do Egito também, ele disse não. E Deus foi com ele. E mediante tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que dizer não. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 1, do 4 ao 6. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Ele tinha 15 anos, né, presbítero? Você quer falar alguma coisa acerca dessa... Na verdade, não sobre a questão da idade de Daniel, mas claro que a lição do nosso foco é falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Então, o nosso foco são esses princípios divinos. Mas, em meio a isso tudo, também falar que, em momentos de crise, é onde, de certa forma, nós somos impulsionados a revelar se realmente praticamos ou não tais princípios, né? Corroborando com essa parte inicial aqui da introdução, quando diz que nós devemos resplandecer, é onde os princípios cristãos, de parte da igreja, precisa ser manifestado.
Por que isso? Porque a gente está em meio a uma geração que, como diz aqui, é uma geração corrompida e perversa. Para que a gente entenda, né, o contexto de Daniel, diz aqui no livro de Crônicas o seguinte, ó: e era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Se nós formos ler os livros de Crônicas e também o livro de Reis, por vezes nós vamos encontrar essa expressão, que tal rei fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Não somente o rei, mas consequentemente boa parte da nação de Israel acabava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Existem crises que fogem à nossa competência, né? Existem crises que nós buscamos para a nossa vida. Existem situações difíceis que nós nos colocamos lá, como era esse caso aqui desses reis. Mas existem situações que fogem do nosso alcance. Por exemplo, eu não teria como evitar essa pandemia, né, que a gente está passando agora. Eu não tenho como evitar isso. Foge da minha competência fazer com que isso aconteça ou não. Mas está dentro da minha competência fazer uma boa gestão dos recursos que eu tenho, ou dos poucos que a gente tem, para não entrar num colapso financeiro, né? Pelo menos na minha casa. Então existem crises que nós vamos ser condicionados a ela, e existem crises que nós estamos atraindo por nossas atitudes. Você pode gerar uma outra crise dentro de uma crise. Dentro de uma crise. Mas o que é o mais importante dentro disso? É que mesmo em meio à crise nós podemos contar com a providência divina. Mesmo em meio à crise nós podemos contar com a providência de Deus. O que nós precisamos nesse momento? É observar os princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. É os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo. Então, nesse momento, numa situação difícil, numa situação de crise, a gente precisa entender o quê? As crises sempre existiram e sempre vão continuar existindo. O que nós precisamos fazer é demonstrar os atributos, o caráter de Deus nesse momento, evidenciando a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Foi exatamente o que Daniel fez. Certamente, não seria culpa de Daniel, sendo um homem de Deus como era, a situação que eles estavam vivendo. Assim como muito do que a gente vive hoje não seja responsabilidade nossa. Mas, de certa forma, nós somos atingidos por isso. Daniel foi atingido por aquela situação. Mas, dentro daquela situação, Daniel se manteve firme, preservando os princípios que Deus havia estabelecido para a sua vida. E, em especial, nessa lição, a gente fala sobre a oração. É verdade. É muito interessante, vale a pena ressaltar, que eu tenho acompanhado documentários acerca do Irã hoje, né? Antiga Pérsia. Não era só Irã, Pérsia, vários países ali ao redor do Irã. Então, interessante, às vezes a gente não sabe. Hoje, até no Irã, que era a antiga Pérsia, tem judeus que moram lá. Judeus que moram, que faz parte lá. Vocês podem assistir um documentário também da Globo News, né? Judeus que faz parte do governo. São judeus até hoje. Por quê? Eles não saíram de lá. Desde a época de Daniel. Porque quando muitos voltaram, saíram do cativeiro, voltaram para Jerusalém, outros não quiseram. Porque construíram riquezas lá. Construíram fazendas, se tornaram pessoas muito ricas e milionárias. E não voltaram, né? Então, às vezes a gente fala, tá, o Irã, eu acho até bonito, interessante, eu acho lindo a história ali, né, dos reis, do rei Ciro, Dário, enfim. E eu estava assistindo agora, esses tempos atrás, que tem judeus que faz parte, está lá na política do governo. Por quê? São judeus que não quiseram voltar, construíram riqueza e família e continuam lá, toda uma geração dentro do Irã. Então, assim, aconteceu isso de verdade, né? Está lá dentro do Irã. Só que o Irã é contra Israel, é contra o povo de Deus. Como não deve ser a situação dessa pessoa? Bastante complicada. Então, são os valores, né? Os princípios divinos estão relacionados ao quê? São os valores que nós não podemos deixar, né? Eu aprendi uma coisa que o caráter tem que preceder os dons. Esse é o problema. Um grande problema é que quando os dons precedem o caráter, quando o caráter for colocado à prova, no fogo, aí o negócio fica ruim. Fica ruim. Por quê? Porque os dons, quando não é precedido pelo caráter, de uma hora ou outra, o negócio vai desandar. Isso é fato, não tem como fugir desta realidade, né? Por quê? Porque os dons atraem as pessoas, o caráter atrai a Deus. Então, se o meu caráter não está atraindo a Deus, mas os meus dons estão atraindo as pessoas, ora,
tem alguma coisa de errado, né, Alex? São os valores. O que atrai a Deus? Você vai ver lá que fala sobre os dons, né? Os dons e o fruto do Espírito. São os valores cristãos. São os valores que nós não podemos deixar de ter nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Compra a verdade e não vende, né? Compra a verdade e não vende, fica firme. Foi o que o Daniel fez. Os valores, os princípios, né? Tanto é, presbítero e pastor, que ele passou ali por 3 reis. Nabucodonosor, né? Nabucodonosor respeitou Daniel. Rei Dário respeitava Daniel. O Nabonido, que era o pai de Beltesazar, respeitava Daniel. Beltesazar até que não conhecia. Por quê? Porque a peça é grande, né? Relativamente ali é grande. Mas quando Beltesazar viu os escritos na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste do reino e achado em falta e acabou, ele ficou apavorado. A mãe, o que a mãe fez? Né? Olha, Nabucodonosor, né, o teu pai, enfim, ele tinha um homem chamado Daniel, manda chamar. Então Daniel teve respeito de todos, mas antes ele foi colocado à prova, entendendo? E mostrou os valores, não deixou se vender, não deixou se vender. Então o crente, ele tem que, nesse momento de crise, ele tem que manter-se firme com os princípios e os valores ético e moral, né, com os princípios divinos. Por quê? Porque depois o pastor, o presbítero, quando o diabo, a pessoa, né, ele faz uma oferta grande, a pessoa vai, depois que ele compra, já era, já está com ele, já perdeu o valor, as pessoas perdem o seu valor. Então foi o que Daniel fez. Daniel não deixou se vender, ele viveu uma vida de oração. O ponto central fala o seguinte: precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento espiritual. Estava conversando bem antes aqui com o pastor e com o presbítero Alex, que naquela época, né, na Babilônia, as melhores faculdades do mundo formavam astrólogos, né, formavam, que hoje podemos considerar pessoas que conheciam, estudavam sonhos, homens, era igual a medicina nos dias atuais. Igual a medicina nos dias atuais. E quando Nabucodonosor teve um sonho, Deus não declarou o sonho, não revelou o sonho para ele. Não revelou. Por quê? Era um homem culto, homem estudado. Deus não revelou para ele. Então, porque Deus sabia que as pessoas poderiam chegar até ali, não iria dar resposta verdadeira, né? É o que eu costumo dizer, que o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Eles poderiam, daqui 70 anos, vai acontecer isso, isso e isso, enganar ele, daqui a 70 anos, naquela época, 70 anos, já estaria morto. Ele sabia disso. Aqueles homens eram homens muito estudados, mas Daniel não. Daniel era um homem que vivia uma vida íntegra, uma vida ali de comunhão com Deus, não abdicou dos princípios, dos valores cristãos, e Deus deu a revelação para Daniel. Daniel revelou ao rei, né, a mensagem que Deus estava passando. E logo Daniel passou a ter respeito do rei e de toda a nação, né, o presbítero? São os princípios, os valores que nós não podemos negar. Alguma coisa, pastor? Alguma coisa? Não, é só sobre essa questão, né, pastor, desse período a gente sempre ser tentado a desvirtuar da coisa. Acho que um momento como esse, onde a gente acaba se afasta dos irmãos, né, não está com aquela frequência na igreja, diante de toda a dificuldade que se coloca, a gente acaba sendo tentado a esfriar realmente espiritualmente. A gente fica naquela dificuldade para a oração, para a leitura bíblica, a preocupação acaba ganhando espaço, e aí a gente precisa realmente, nesse momento, mais do que nunca, se colocar diante de Deus em oração, justamente porque existem respostas, porque como o senhor bem colocou, naquela situação que o Beltesazar estava vivendo, para ele foi uma situação de crise. Não tinha uma resposta. Ele poderia até buscar resposta nos sábios do seu tempo? Sim. Daniel era um homem sábio? Era um homem sábio. Mas Daniel tinha algo a mais que aqueles homens não tinham, que era a revelação de Deus. Então, somada a sabedoria que Daniel tinha e mais a revelação de Deus, ele pôde trazer uma resposta
para aquelas pessoas, em especial para o rei, né? E ficou aquela situação como um testemunho para os demais, acho que principalmente para o povo de Israel, porque o que acontece posteriormente com esse rei é que ele morre. E eu acho que isso é uma resposta ao clamor do povo de Israel que estava sofrendo na Babilônia, muito provavelmente clamando por justiça, porque quando a gente lê lá o Salmo de número 137, que é o Salmo imprecatório, né, é onde o povo clama a Deus por justiça, porque como o senhor falou, né, Israel ficou sitiada, mas a gente sabe por outros estudiosos que haviam tipo umas rotas de fuga subterrâneas e tudo mais, e parece que de alguma forma os edomitas tinham conhecimento de uma dessas rotas de fuga. Então, quando Nabucodonosor estava invadindo a Babilônia e eles estavam fugindo por ali, os filhos de Edom denunciaram onde tinha. E aí no Salmo 137, por isso que o salmista vai pedir que bem-aventurado aquele que esmagasse os filhos dos edomitas sob a pedra, que extinguisse aquela nação por causa da maldade que eles fizeram, que na verdade deveriam ajudar, né, o povo de Israel a fugir da Babilônia, porque eles fatalmente também seriam em algum momento capturados pelos babilônios, e eles na verdade estavam tendo prazer, alegria na crise de Israel naquele momento, e quando na verdade deveriam ter um pouco mais de misericórdia. Mas fica então como uma resposta àquele fato. Então hoje muitas pessoas estão procurando uma resposta, e como é que nós como igreja estamos respondendo à situação? Tem muita gente que vai espiritualizar muita coisa, eu acho que tem sim os seus aspectos espirituais e precisam ser observados, né? Nós como igreja do Senhor e pentecostais como somos, nós cremos sim na espiritualização de algumas coisas, mas não em tudo. Nós temos que observar o que é espiritual, discernir pelo espírito, mas aquilo que é natural também discernir espiritualmente. Então eu acho que nesse momento a gente precisa buscar resposta em Deus para aquilo que a gente não pode responder, ou não tem condições de responder pela nossa limitação. Porque eu penso que sabedoria é uma coisa, agora sabedoria sem o conhecimento de Deus é que é difícil, como você falou. Nós estamos numa crise mundial, agora está vendo a crise novamente de uma possibilidade de uma infecção suína, de um vírus que atinge, né, aos porcos, enfim. Então, mais nós devemos ter a sabedoria, sim, o aprendizado, sim, e discernir mesmo as coisas naturais de forma espiritual, aí a gente não erra. Sabedoria sem entendimento de Deus, sabedoria sem orientação de Deus, é pouco para se resolver a crise que nós ainda estamos nela, estamos passando devagar, mas essas sequelas não podem ficar sobre as nossas vidas. Esse medo agora de sair de casa, ou esse temor, essa acomodação talvez, eu penso até numa acomodação, nós estamos um pouco acomodados em casa. Agora a resposta que o livro de Daniel me dá é a oração, ele nunca deixou de orar, né? Nem sendo jogado na fornalha, em tempo nenhum, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram alheios ao momento da busca com Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu creio que esses homens que foram levados cativos para a Babilônia tiveram uma experiência muito ruim, uma experiência ruim pelo lado de terem sido tolhidos da sua liberdade, presos, ficaram subordinados talvez a um rei pagão, ou um rei que não era um rei temente ao povo de Deus, mas que ele resistiu. E o que deu resistência a ele? A oração. A oração é a chave do sucesso para todos nós. Nessa crise, vamos orar, né? Ao sair de casa, ora. Quando você ficar muito acomodado dentro de casa, ora e diz: eu vou resolver a minha vida, eu vou trabalhar, eu vou produzir, porque o inimigo quer nos acuar. Assim, figurativamente, como de uma forma natural, como Alex falou, se você vê a situação do povo que foi cativo e 70 anos ficaram na Babilônia, você veja que foi um tempo grande. Nós estamos há 3, 4 meses apenas. Então, por que desistir? Por que desistir de caminhar? Amanhã nós teremos a Santa Ceia, ou melhor dizendo, hoje à tarde, depois dessa EBD, teremos a Santa Ceia. Então, é isso que nós precisamos, é caminhar para a casa do Senhor e para a nossa vida
cotidiana, porque Deus está conosco. Isso eu falo de despertamento. Aqui no tópico 1 do capítulo 1, diz assim: Daniel foi despertado. Ele foi despertado, mediante a tudo isso, para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. É interessante que nessa oração aqui, Daniel, ele fala com Deus, ele se humilha. Ele sabia que o pecado, o povo tinha cometido o pecado. Ele diante de Deus, eu acredito, por tudo, que ele estava bem diante de Deus. Isso a Bíblia mostra. Mas ele se humilhou. Ele pediu não só por si. Sabemos, Senhor, que pecamos. Olha só, sabemos que pecamos. Sabemos que erramos, mas o seu amor, a sua misericórdia, o Senhor é um Deus de justiça. Sabemos. Então Daniel, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a se humilhar diante de Deus, pedindo pelo povo, pedindo por ele, pedindo por Jerusalém. Essa deve ser a oração do crente, tá? Esta tem que ser a oração do crente. Ele se humilhou, saco de cinza em sinal de profunda tristeza. Estava triste com os acontecimentos. Ele sabia que o dia estava chegando, estava próximo, o dia que Deus iria tirá-lo dali, né? Mas ele estava totalmente triste, mas ele estava buscando a presença do Senhor. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Olha só, consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo. Ele vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel vivia essa vida consagrada, né, presbítero? Né, pastor? Vivia uma vida consagrada a Deus. O senhor tem alguma coisa para falar, pastor, em relação a isso? Eu acho que a consagração a Deus é um dever de todo cristão. Porque para você ter a resposta de Deus, você precisa estar bem pertinho dele. Ele ouve tudo, ele é um Deus de perto e é um Deus de longe, a gente sabe disso. Mas quanto mais consagrado a gente está em oração, em jejum, porque os dias atuais, os dias de hoje, há alguns que dizem que não precisa mais de jejuar, não precisa mais de orar, né? Eu não entendo assim, eu não vejo assim. Há alguns que dizem: não, nós estamos na nova aliança, e a nova aliança pode todas as coisas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo de uma forma absolutamente voltada para os ensinamentos deixados pelos antigos, pelos profetas. Em tempo nenhum Jesus modificou isso. Pelo contrário, ele separava da multidão, pegava Pedro, Tiago e João, ia ao monte e subia ao monte para orar. Então isso é uma verdade. Quer dizer, ele queria o quê? Estar mais consagrado com o Pai. Porque ele era o próprio Deus, mas aqui no seu ministério terreno, ele dependia de Deus. E hoje parece que Deus está num segundo plano da população toda, porque hoje o mundo está de uma forma tão aberta, essa abertura, ficou um continente só. Você vê que o que acontece nos Estados Unidos, a gente vê aqui na hora. O que acontece em qualquer parte do mundo, a gente vê na hora. Então, essa globalização foi boa, está certo. Agora, esta globalização, não sei, o momento não é agora, mas a gente podia falar. Por isso que tudo que acontecer em qualquer parte do mundo, na vinda do Senhor, todo o povo verá. Está escrito. Vê como é que se cumpre tudo, que isso é eu que falo. Não sou escatologista, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a Bíblia diz que todo olho verá a vinda de Jesus. E é isso aí, né? Vai acontecer e todos nós veremos. Então, queridos, a oração é a chave do sucesso do crente.
Só contribuindo aqui nessa parte final, pastor, porque aqui ele fala, diz que assim Daniel começou a orar com jejum, com gritos de saco, em sinal de profunda tristeza. Em momentos de crise é comum que a gente sinta A tristeza. determinada tristeza. Só que como nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que a tristeza que é provocada por essa situação é diferente da tristeza que as pessoas vivem hoje. As pessoas hoje, quando sentem tristeza, elas caminham para uma depressão. E a tristeza que a Bíblia fala é uma tristeza que provoca arrependimento e transformação. Exato, é diferente, né? É diferente. Eu sou obrigado a até intervir, porque não tem como, continue. Quando- É assim que tem que ser. Quando se lê lá em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando, Atos 2 vai dizer, ouvindo eles isto, compungiram-se ou envergonharam-se, ou talvez entristeceram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ou seja, ali trouxe uma certa vergonha, compungir, está ligado à vergonha, está ligado a um certo entristecimento por causa daquela situação, se relaciona de certa forma com a situação de Daniel. Por que Daniel se entristece? Por causa da condição do povo diante de Deus. A situação que nós vivemos hoje, em parte, nós precisamos entender que se dá devido à situação do nosso povo. Um tempo de apostasia, onde muitos têm abandonado a fé, um tempo onde muitas pessoas que mesmo ligado à religião, estão deturpando a religião cristã, principalmente a fé cristã, e é um momento onde eu e você devemos sim nos entristecer, mas não caminhar para uma depressão e sim para uma transformação. Existe uma frase, né, que circula por aí, que é, por que Deus não muda essa situação? É porque Deus está usando essa situação para mudar você. Então, o que Deus quer dizer com essa situação? Eu preciso buscar uma resposta, ou buscar a resposta dessa pergunta, de que forma? O que Deus quer mudar em mim? Eu só vou saber através da oração. Então é a oração, é a minha vida de contrição, a minha vida de comunhão com Deus que vai me trazer essa resposta. Quem tem que mudar, Deus ou nós? Nós mudamos. Mas aí, presbítero Alex, é muito bem explicado o que o presbítero falou, e eu quero também aqui acrescentar, né, não sei se é essa a palavra certa, que o contribuir, na realidade, aos escritores hebreus. Nós temos que ter cuidado, nós precisamos ter cuidado. Aos escritores hebreus diz o seguinte, que a palavra, ela é o quê? Ela é viva e eficaz. E muito mais penetrante do que qualquer espada de dois. Ela divide a alma do espírito, bota cada um no seu lugar, tá? Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Bom, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz. O que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, não sou contra, eu até estudei, eu acho bastante interessante, que só a palavra de Deus, ela é eficaz. Quando a gente sai da palavra de Deus, né, a gente traz estudo, isso mostra para as pessoas que ela tem problema. Isso revela que há problema, mas não é eficaz para resolver o problema. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão recorrendo psicanálise, psicologia, eu acho legal, interessante, mostra para as pessoas, eu acho conhecimento, estuda, isso é bom, isso é interessante, você vai conhecer, mas não é eficaz, não é eficaz. Vai haver sempre um tratamento, mas sempre uma necessidade. Só a palavra de Deus, ela é eficaz. O que está acontecendo? As pessoas às vezes estão abdicando-se da palavra de Deus e continuam com os seus problemas. Então, busque na palavra de Deus, estude, faz mesmo, é bacana, é interessante, mas só a palavra de Deus que é eficaz para poder resolver os problemas, para poder dividir o que é do espírito e dividir o que é da alma. O que é da alma? A alma, isso aí é ego, emoções, ela divide, ela trata essas coisas. E às vezes a gente está abdicando de tudo isso e está procurando a eficácia de um problema na nossa vida, a eficácia de algo que resolve o nosso problema fora da palavra de Deus. Pastor, e não vai resolver. Vai mostrar o problema, vai te revelar o problema, você vai achar bonito, você vai ter conhecimento, mas vai continuar com o problema. Como nós estudamos na lição passada, esse texto fala da totalidade humana. A espada que divide a alma do espírito, e a medula está falando de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, da totalidade do ser humano.
Hoje nós temos à disposição muitos conhecimentos, como o pastor bem disse, né? Psicanálise, psicologia, neurociência, né? A medicina muito bem desenvolvida, mas que tratam partes dessa totalidade do homem. Nós devemos sim buscar ajuda psicológica, que é importante, mas vai tratar uma parte do nosso ser. Nós devemos sim procurar ajuda médica, né, para cuidar do nosso corpo, mas vai tratar de uma parte do nosso ser. O problema é que hoje as pessoas focam muito na parte psicológica, muito na parte somática, e às vezes deixa a espiritual de lado. Eu acho que a gente precisa desse conjunto. Somando todas essas partes, a gente consegue sim uma resposta para a totalidade do nosso ser. E ainda que, né, a gente, como o pastor falou, a gente busca essas respostas, mas o que traz uma resposta definitiva, porque trata daquilo que é eterno, a gente vai encontrar na Bíblia. Eu acho. Amém. A estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração? Combater em oração significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha hábito orar por 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos, de todos os sábios de Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Irmão, a oração, ela muda as coisas. A oração é o diálogo com Deus. Me permita falar aqui, às vezes, né, falar de algo pessoal, mas lá em casa tinha uma oração de madrugada. Hoje minha irmã estava lá em casa, estava falando sobre isso. Oração de madrugada, com a aquiescência do pastor. Tinha 4, 5 irmãs, 2 vezes por semana, né, ou 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, de acordo com a necessidade. As irmãs chegavam lá em casa, 11 horas, de meia-noite até 5 horas da manhã oravam. Iam para a sala, oravam, né, eu dormia na sala, eu ia para o quarto, mas oravam, aquela oração quietinha, chorava, eu ouvia o gemido. Isso era constante. Por quê? Essas irmãs, pastor, elas lidavam com o inferno. Elas entravam no inferno e saqueavam o inferno. Então precisava viver uma vida assim. A gente que ainda era pequeno, a gente sofria nesses embates, né? A gente sofreu. Hoje minha irmã falou assim: Eliseu, Deus guardou a gente por causa das orações das irmãs. Então Deus viu que os diabos, quando vinha com muito ódio para cima da gente, com muito ódio para destruir a gente, por quê? Porque ele vinha com ódio? Por causa da minha mãe, por causa das irmãs. Porque as irmãs também, os filhos delas sofriam muito, porque eram pessoas que oravam, mas Deus sempre guardou e sempre vai guardar. Então eu vivia esses momentos de oração. A minha irmã era paralítica, teve paralisia infantil, aquela perninha fininha, andava no braço. Meu pai levava ela para os hospitais para trabalhar a coluna dela, tirar líquido, enfim, cadeira de roda, orando. Minha irmã anda hoje, tantas pessoas, né? Eu nunca vi, mas eu não vi, mas isso é fato. Isso é fato. Eu não estou mentindo. Pode ir Saracuruna, que quem está ouvindo vai saber. Irmã Doca, as irmãs foram no local orar, uma criança estava morta na casa, a mulher chorando, e aqui essa criança foi ressuscitada, mas vivia uma vida de oração. Então, assim como Daniel orava e Deus dava resposta, irmão, se a gente realmente orar, ajoelhar e buscar ao Senhor, a gente vai ter a resposta do céu também, para todas as situações, né, presbítero? Amém? O pastor só pode ler o capítulo 3 do tópico 1, pastor? Vamos lá. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Quer dizer, até o título aqui fala, né, que coincide o período de oração dele para que as coisas acontecessem. Mas diz assim: o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas, 2 povos daquela vizinhança. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsassar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo.
Belsazzar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal, conforme está em Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E o fato aconteceu verdadeiramente. Né? Verdade, verdade. Como pastor, o rei da Babilônia era Nabonido, né? E Belsazzar, eu quero aqui destacar, pastor, é que o que aconteceu com Belsazzar é que o sagrado, o que era santo, ele levou para o lado profano. Isso é muito perigoso, isto é extremamente perigoso. Foi o que aconteceu com ele. Ele pegou o que tinha sido consagrado a Deus. Olha, o que Deus uniu, homem nenhum separa. E o que Deus dividiu, homem nenhum une. O que Deus, a recíproca desta palavra, o que Deus uniu, homem não separa. O que Deus dividiu, homem não une. O que Deus dividiu? Quando Deus fez a terra, né? A Bíblia diz que as trevas, a luz das trevas foram divididas. Não dá mais para unir luz com treva. O que Deus dividiu? O mundo e a igreja. Acabou, não tem como unir, pastor. Não. Cristo falou que união há das luzes com as trevas. União há do Mas o homem está tentando unir a luz. O homem está tentando unir o mundo com a igreja. Não dá, já está dividido. Está dividido, acabou, não há mais união. Essa coisa não tem como se unir. Deus dividiu. E o problema é que quando as pessoas querem unir aquilo que Deus dividiu. Carnaval, acabou, é lá fora. Quando alguém quer pegar um carnaval e trazer para dentro da igreja, levar os irmãos, vamos fazer uma festa de carnaval, bater, gente, está dividido, não há união entre essas coisas. Ah, mas é uma estratégia. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus não é o homem que, quando ele perde a sua revelação espiritual, ele começa a usar dessas coisas para agradar as pessoas. E ontem eu estava falando sobre isso com minha irmã, né? Algumas pessoas que começaram a entrar por esse caminho, eu falei, sabe o que acontece? Quando ela começa a entrar por esse caminho, o que vai acabar? O mundo ou a essência da igreja? A igreja. Não estou falando a igreja de Cristo em si, mas aquilo ali acaba, porque não há união. Deus dividiu, não tem como unir uma coisa com a outra, né? É isso que ele pegou, que foi consagrado ao Senhor, e levou lá para uma festa. E de repente, né, presbítero Alex, ele viu a mão lá, Mene, Mel, Tekel, Passim, teu reino foi pesado e achado em falta, e acabou o seu reino. Ele ficou apavorado, acabou a sua alegria. Eles estavam alegres, eles estavam felizes ali, fazendo o que eles queriam, mas acabou, naquele momento a alegria dele acabou. Tudo que ele estava fazendo, acabou. Então, o que eu aprendo aqui, que há um fim para essas coisas, né? Há um fim. O que você acha sobre isso, presbítero Alexis? É que, bem como o senhor falou, né, pastor, hoje é muito comum as pessoas fazerem uma divisão daquilo que é a sua vida com Deus e daquilo que a gente geralmente chama daquilo que está no mundo, né? Jesus, na sua oração, ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. A palavra mundo no Evangelho de João tem pelo menos 3 conotações. O mundo, a terra habitada, o mundo, o ser humano, e o mundo, o sistema maligno que opera no mundo e que é contrário à vontade de Deus. Eu creio que toda vez que a gente fala de mundo, a gente está falando desse sistema contrário que afasta as pessoas de Deus.
E nós, as pessoas falam, meu trabalho secular. Peraí, se é secular, ele está desvinculado de Deus. Eu não consigo separar o meu trabalho de Deus, porque toda vez que eu chego lá, eu falo, Senhor, abençoa o meu trabalho, você comigo aqui, abençoa, prospera. Eu não consigo fazer essa divisão. Eu acho que a gente entra num caminho muito perigoso quando a gente cria é como se tivesse uma dupla personalidade, né? Aqui na igreja eu sou uma coisa, eu sou um personagem, eu sou um cristão, mas lá fora eu sou outra coisa. E aí é esse tipo de mentalidade que vai levar ao que a gente vê às vezes aí nas mídias, por exemplo, a pessoa que é pertencente a uma igreja cristã, mas que recebeu autorização do seu líder para desfilar no carnaval, né? Ou a mulher, como todo mundo viu, porque está nas redes sociais, a esposa do pastor que fez fotos, um ensaio sensual, né? Então são essas coisas que vão gerando essa mentalidade, isso aqui não, isso aqui é sagrado, na minha vida não, isso aqui não tem problema, a gente profaniza um pouquinho porque não está ligado à minha vida com Deus. Então, eu acho que isso vai acarretar e vai nos levar a uma situação, na mesma situação de Belsazar. Uma hora Deus vai colocar na balança, e aí como nós vamos ser achados diante de Deus no momento que Ele pesar as nossas atitudes, essa separação entre sagrado e profano, né? Eu particularmente tenho muita dificuldade, eu não consigo desvincular uma coisa da outra, né? Tudo na minha vida eu consagro a Deus, tudo na minha vida a gente tem que colocar na balança de Deus e ver, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Por quê? Porque se determinada escolha, determinada atitude vai me afastar de Deus, está ligado a esse sistema mundano e diabólico que opera no mundo. Mas João fala que o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Este mundo é realmente esse sistema que tem aí, não é? É como você falou dessa mulher de pastor, né, que simboliza as mulheres cristãs, né, porque a mulher do pastor, ela simboliza todas as mulheres cristãs. Então, né, você que é mulher de pastor, saiba disso, as suas atitudes são refletidas nas demais pessoas. Agora, qualquer mulher que se aventura a um ensaio fotográfico sensual, eu acho que é participar do mundo. Me permite a franqueza, né? Imagina eu, agora hoje eu já estou meio gordo, né? Mas imagina eu posando para Demilos ou para, sei lá, seja o que for. Fica bem? Fica não, queridos. Não fica bem. Então, eu acho que nós, que somos cristãos, nós precisamos estar separados um pouquinho do que se chama de mundo, né? A oração sacerdotal, que o Alex falou aqui muito brilhantemente, quando Jesus ora ao Pai, ele diz, Senhor, todos os que me deste eu os trouxe até aqui, e eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo seria ali o espaço geográfico, o mundo seria isso aqui que vivemos. Agora, você ter uma vida mundana é outra coisa, né? Então, isso nós não podemos, né? Não é permitido, existe isso. Porque por muito tempo se interpretou que o mundo, né, esse mundo que João fala, são as pessoas, né, é o espaço geográfico que a gente está inserido. Então, muitas pessoas acabaram se isolando de familiares, por conta disso, de amigos, deixou de se frequentar talvez certos ambientes, né, que nos fazem bem, lendo uma pesquisa, e aí ligado àquela questão que a gente falou da totalidade humana, observando por um ponto de vista, por uma perspectiva, muitos cristãos não iam à praia, né? E essa pesquisa dizia o seguinte: o bem que fazia a pessoa caminhar na areia e respirar a maresia, porque exercia influências, liberavam certas substâncias no cérebro que ajudavam na sensação de bem-estar. E isso, por que isso existe? É invenção humana? Não. Quem colocou isso em nós foi quem? Foi Deus, porque foi Deus que criou o mar, todas essas não é coisas, certo? E foi Deus que nos criou, e Deus nos colocou em conexão com esse mundo que Ele criou. As pessoas fazem desse mundo coisas terríveis, né? Mas uma vez que a gente entende certos propósitos, certos princípios, a gente hoje não tem essa dificuldade. Por exemplo, o pastor mesmo já falou que quando ele pode, né, claro, a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, façamos com ordem e decência.
Então o pastor, quando vai, ele tem o seu momento ali na praia, procura um lugar, né, onde não seja um ambiente, que não seja um ambiente familiar, né? E é uma situação que traz um bem-estar. Então não é desse mundo que Jesus quer nos tirar. É o mundo que está dizendo ali, é esse sistema que vai nos distanciar de Deus. Então, se tem um determinado ambiente, aquele ambiente te afasta de Deus, aí é bom que você realmente... Um ambiente pecaminoso. Que você Agora, se retire. Né, parece que existem alguns que insistem em um carnaval, evangelizar dentro do carnaval. Eu acho que você pode evangelizar durante 360 dias e 5 dias de carnaval. Eu penso que não tem essa necessidade. Eu penso. Isso é juízo meu de pessoa, né, de ordem pessoal. Agora, o que eu quero dizer, irmão, o diabo não fez nada. Tudo Deus fez para nós. Agora, tudo que devemos fazer com ordem e decência. E contribuindo aqui com o próprio livro de Daniel, nós vamos ver o seguinte. Daniel está no espaço geográfico, Babilônia. Babilônia, como espaço geográfico na Bíblia, por vezes, é o centro do império maligno. E Daniel está ali dentro. Ele não tinha como sair dali. Ele estava num ambiente extremamente pecaminoso. Mas ele pediu para não se contaminar. Exatamente. É o que nós devemos fazer. Daniel não saiu de Babilônia, teve que permanecer em Babilônia até por uma obrigação. Conviveu com os babilônios e todos os demais jovens dali, mas ele entendia que aquelas comidas que eram servidas ali tinham algo a mais ou algo espiritual, e ele caminhou por isso aí para se distinguir. Não, com isso aqui vai me afastar de Deus, porque aqueles alimentos eram sim apresentados aos ídolos, tinha uma ligação ali com a fé, com a religião. Então Daniel opta, não, isso aqui, já que eu não posso sair da Babilônia e nem deixar de me relacionar com as pessoas, não, isso aqui eu posso fazer para não me contaminar. E é o que ele faz, é o que nós devemos fazer hoje. Sem dúvida. Vão ter ambientes de trabalho que a gente não vai poder fugir dali, vão ter pessoas em que a gente vai ter que se relacionar, mas existem situações que a gente pode evitar, conversas, assuntos, posturas, e é onde a gente vai então trazer o que a nossa lição propõe, princípios divinos para as nossas relações com o ambiente e com as pessoas que ali estão. Exatamente. Em tempos de crise, né? São os princípios divinos em tempos de crise. A resposta às orações de Daniel. Pode ler, pastor? Posso. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Você vê, aqui fala sobre a resposta da oração, né? Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando vós trazer a este lugar. Você vê que Daniel, ele estudava o livro de Jeremias, as profecias de Jeremias. Sim. Ele estudava, ele lia, né, pastor? Ele sabia que o tempo estava chegando. Ele era um homem, e aqui Daniel já estava com seus 80 anos. Você vê, ele entrou com uns 15, né? Mas a história conta que mais ou menos nesse período, já próximo, Daniel estava com uns 80 anos. Já. Sabe? Ele não mudou. 60, 75, 80 anos. 75 ou quase 80 anos por aí. E Daniel, ele continuou com a mesma fé. O que me chama mais atenção, pastor, que ele teve o respeito de todos. De todos. Por quê? Isso é fato. Gente, quando a pessoa vê uma pessoa num tempo de crise, ela vivendo momentos de crise, sendo ali abatida, passando por dificuldade, mas ela continua com seus princípios e os valores, ela não nega, ela não se vende, né? Ela não se deixa ser levado. Pode ter certeza que tem pessoas que estão observando, estão olhando isso, está vendo isso, o tempo vai passando, as pessoas vão vendo, fulano está ali em tempo de crise, mas não vendeu a Deus, continua com a sua fé, continua com seus princípios, continua com seus valores, estão observando. Foi o que aconteceu com o Daniel. O rei Dário tinha muito respeito por Daniel, tanto é que quando ele destruiu ali, matou Belzazar e acabou com o reino da Babilônia, quem ele levou? Daniel, rapaz. Vem cá, Daniel, você vem comigo, você não vai deixar você ir nunca, você vem, tu é meu.
tu é meu. Então assim, ele tinha respeito por Daniel. Quando, né, ali aqueles sábios, aqueles homens lá, falaram acerca de Daniel, das orações, criou um edito e tudo isso, o rei Dário, né, assinou, ele ficou muito triste, ele ficou sem dormir. Quando realmente lançou Daniel na cova dos leões, os leões não fizeram nada com Daniel, ele não só pegou aquelas pessoas, pegou toda a família, jogou todo mundo ali dentro. Acabou com todo mundo, porque ele tinha um respeito do rei. Daniel era um homem íntegro. Daniel falou assim: rei, olha só, eu estou tranquilo, eu não pequei contra Deus e nem pequei contra ti. Por isso que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão contra mim. O leão estava prestes para me engolir, mas Deus sabe que eu não pequei contra ele nem contra você. Aí o rei falou: tira Daniel, Deus é contigo, pega esses caras, joga todos eles lá dentro. Então assim, por quê? Porque ele já sabia que Deus era com Daniel, né? Então manter-se firme, fiel a Deus e aos princípios e os valores em tempo de crise, porque Deus, ele te honra, amém? E aí, pastor, quando a gente lê aqui, né, a palavra de Deus, eu vos visitarei e cumprirei, essa palavra somada ao entendimento de Daniel dos 70 anos, né, e aqui a gente deixa até uma palavra de esperança para os nossos irmãos, é que existe, aí lembra aquela passagem de Provérbios, né, se não me falha a memória, não sei se é Provérbios ou se é Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, o tempo de crise vai passar. É um momento. E aí, estamos na situação de crise, preservemos o nosso caráter, porque vai passar. E ao passar isso, como é que nós vamos estar diante de Deus? Como é que nós vamos estar diante da sociedade, né? Que busca uma resposta, muitas vezes vem à igreja, vem a nós, a igreja do Senhor, em busca de uma resposta. Porque nós falamos de um Deus de esperança, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. E como é que nós estamos nos portando nesse tempo? Então, nos portemos com base nesses princípios mais certos e com a esperança de que isso vai passar, de que isso já está passando, que Deus dará vitória ao seu povo. Amém. É verdade, é verdade. Agora aqui, capítulo 1, no tópico 2, fala sobre isso também, né? A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Presbítero Alex, pode ler? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém. Você pode falar alguma coisa, Alex, em relação a isso? O que sempre me chama a atenção, né, nesse período, quando o povo é transportado para a Babilônia, e quando ele retorna, é a expressão que eles usam como Deus dos céus. O pastor bem disse que Israel passou por essa experiência, uma experiência certamente traumática, porque é uma experiência de guerra, uma experiência de deportação, uma experiência da onde o povo, né, que tinha uma relação muito forte com a terra, porque aquela terra não foi simplesmente eles que conquistaram. Quando nós vamos ver todo ali de Êxodo, né, do Êxodo até o livro de Josué, aquela terra foi dada em herança ao povo de Israel por Deus. Então estar naquele lugar não era simplesmente a vontade, a minha vontade de estar, não. Era a vontade de Deus que aquele povo estivesse ali. Quando aquele povo é tirado dali, eles passam por uma experiência traumática, né? Mas por que isso? Como a gente bem viu, o povo precisava passar por aquilo, porque o povo estava, como Isaías vai dizer, né? Perdão, Isaías não, Elias vai lá no Monte Carmelo, né? Até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, serviu. Se Baal é o Senhor, serviu. Israel não vivia um monoteísmo pleno. Eles viviam o que a gente conhece como monolatria. Eu adoro um único Deus, mas eu reconheço que existem outros deuses. Quando, na verdade, o pensamento certo seria, não tem outro Deus, só existe um, que é o Deus de Israel. Então, quando eles vão para a Babilônia, quando eles vão para lá com esse pensamento,
Agora, quando eles voltam, acaba isso, não tem mais a idolatria, não tem o reconhecimento mais de vários deuses, só existe um Deus. E eles chegam até um extremo com isso, né? E quando eles, lá em Neemias também se encontra, você encontra essa expressão, o Deus dos céus, em contraste talvez com o Deus de Israel, com a ideia de um Deus paroquiano, com a ideia de um Deus que ocupa um espaço geográfico, que tenha domínio somente um espaço geográfico. Não, Deus não é o Deus de Israel, Deus é o Deus de toda a terra, porque só Ele é Deus. E aí vai falar de Ciro, que Ciro profere essa palavra. Ele reconhece que Deus é o Deus do céu, porque no céu, aqui a gente tem como demarcar, aonde é Caxias, né, aonde é o Rio de Janeiro. Agora, como é que você faz uma demarcação no céu? Você não tem como fazer, né? Pelo menos a gente teria dificuldade de fazer isso. Então, Deus não é o Deus de um espaço geográfico, Deus é o Deus de toda a terra, Deus é o Deus de todo o universo, porque Ele criou aquilo. Então o Ciro vai dizer, olha, o Deus dos céus me deu as nações. Ele se coloca numa condição dizendo, não, Deus, o Deus de Israel é aquele que tem todo o poder e é Ele que está me dando autoridade para fazer isso que eu estou fazendo. E aí ele vai dar uma resposta dizendo, olha, esse que é o Deus. Aí a gente faz essa afirmação e para muitos alguém vai dizer, mas ele não se tornou um judeu, ele não se tornou um cristão. Mas para o povo de Israel, a resposta era, só existe um Deus. E esse Deus deu autoridade a Ciro para fazer isso. Ainda que Ciro talvez cultuasse outras divindades, a resposta de Israel era, vocês estão vendo quem é Deus? Vocês estão ouvindo da boca do próprio Ciro. Quem é o Deus do céu e a quem ele está subordinado, de quem ele está recebendo essa autoridade. Isso mostra também que Deus não está limitado a tempo, espaço, a pessoa, né? E Ciro, o profeta já tinha profetizado acerca de Ciro. E quando ele leu a profecia, mostraram para ele, falou assim, nossa, ó, Deus já tinha falado isso há 400, há 100 anos atrás, Deus vem falando acerca de ti. Ele falou, nossa, esse Deus é um Deus todo poderoso. Deus não está limitado a pessoa, Deus não está limitado a espaço, Deus não está limitado ao seu limite. Nosso Deus é ilimitado, Ele é ilimitado, Ele não está limitado aos limites das pessoas, nem ao espaço. Então, Deus usou um rei, né, que chama de ungido, meu ungido Ciro. É um ungido. Deus e essa geralmente era uma referência ou feita aos reis de Israel, representantes de Deus, ou a Jesus, né? Ou a Jesus, é verdade. Então, o que acontece? Deus não está limitado. Quando chegou o tempo, certas coisas aconteceram, porque Deus move céus e terra, no sentido assim, de fazer com que as coisas se cumpram, né? Então, isso que aconteceu com o povo de Israel. Aqui no tópico 2, no capítulo 2 do tópico 2, diz assim, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina, dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. 2 pontos. A todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. É uma escolha, né? É uma escolha. É Muitos não voltaram. É uma decisão pessoal, né? Pessoal, muitos não voltaram. E até hoje tem judeus dessa época que moram lá. E quando a gente lê Esdras e Neemias, né? Voltar para onde? O que era Jerusalém? Uma cidade destruída. Destruída. Não tinha nada. E pessoas, eles construíram, né, riquezas na Pérsia e não quiseram mais voltar. E, para ser mais sincero, só 3 tribos que voltaram para reconstruir Jerusalém. A tribo de Judá, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. As outras tribos sumiram. Só 3 tribos. Pode pegar e estudar. Judá, Levi e Benjamim. As outras não voltaram, ficaram por lá mesmo. Aí se perderam, muitos falam que se perderam, né, pelo caminho. Mas essas 3 tribos voltaram e reconstruíram. Tá? Segundo, todos os judeus seriam liberados para voltar a Judá caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. B. C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Isso aqui eu acho muito interessante, porque era demarcado pelo rio, né? O rio Eufrates, né? O rio Eufrates, o rio tinha o rio Nilo, né? O Nilo que passava, que é um dos maiores rios do mundo. Havia uma demarcação que eles não poderiam, não passe além do rio, porque a lei do Senhor está até aqui.
Eu acredito que esse aqui especialmente seja o Rio Jordão, né? Rio Jordão, Que Rio faz Jordão. separação aí, né? Entre a Transjordânia e a parte Não, mas de Israel. quem separa, o rio que separa, você pode ver A na Babilônia, internet, aquele lado ali. a Babilônia, a Síria, vem o rio Eufrates, você vai ver lá, um rio de 2.000 e poucos quilômetros, pode ver pela internet, e vem da Turquia, o rio Eufrates, que fala o Jardim do Éden também, sai pela Babilônia, tem também o rio Tigre também, que também sai pela Babilônia. O maior rio do mundo é o rio Nilo, né? Quase 6.000 quilômetros. Dizem que é até maior do que o nosso aqui, mas aí é controvérsia isso para lá. Mas não podia ir além do rio, né? Além do rio, ou seja, pediu para que todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus, pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Nosso Deus, ele é tremendo, sabe, irmão? Nosso Deus, quando chega o tempo e a hora, não tem, como o pastor Ramon falou aqui uma vez, né? Deus não tem adversário, quem tem adversário é a gente, né? Deus não tem adversário. O tempo de Deus, se ele chegar para a sua vida, se ele chega para a sua vida, para a sua família, não tem jeito. Deus, ele entra com providência, as coisas mudam, o tempo muda tudo, e as coisas vão ter que acontecer. E vale pensar, né, pastor, naquilo tudo que a gente já está falando aqui, né? O povo era escravo, numa terra que não era sua, não tinha mais nada, né? Quem volta? Quando Neemias, se não me falha a memória, houve a notícia, como é que estão os meus conterrâneos lá em Jerusalém? E a resposta é lá, em extrema pobreza, sendo explorados pelos governos ali em volta, né? Os governadores em volta. E aí, talvez a pessoa se pergunte, poxa, Deus vai cumprir a sua palavra, mas as circunstâncias são completamente desfavoráveis. Uma nação falida, que não tinha uma economia destruída, politicamente acabada, religiosamente falida, mas naquele momento Deus cumpre a sua palavra, mas Deus também envia a providência. Deus restabelece um governador que era justo, né? Porque quando nós vamos ver lá, se não me falha a memória, Neemias, ele vai dizer, olha, os governadores que me antecederam tomavam o pão dele de vocês, eu não. Então você vê que era um homem justo, entendia que o povo precisava de ser cuidado e não de ser explorado. É permitido que se reconstrua o templo, né? Dando assim a ideia de uma retomada da espiritualidade daquele povo. Não tinha-se dinheiro, mas ele permite que se pegue recursos para a reconstrução do templo, reconstrução da cidade e automaticamente o restabelecimento da economia. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando, mas Alex, a situação que a gente vive hoje é uma situação de crise, de desastre, as circunstâncias são completamente desfavoráveis. Meu irmão, minha irmã crê que Deus é o Deus de toda a providência. Amém. Então, se Ele tem uma palavra para a nossa vida, Ele vai fazer com que os recursos cheguem até nós. Né? Talvez não chegue como a gente às vezes imagina, porque o povo assim, Deus vai enviar o recurso. A pessoa acha que vai cair uma mala de dinheiro do céu. Pode até acontecer, mas seria uma situação excepcional, né? Mas geralmente o que Deus vai fazer? Deus vai abrir portas, Deus vai dar condição de estudar, Deus vai dar condição de trabalhar, e a gente tem que fazer isso, trabalhar, estudar e procurar restabelecer aquilo que se perdeu ao longo dos tempos. Da mesma forma a espiritualidade. A gente só vai retomar a nossa espiritualidade para aqueles que talvez perderam, como? Orando, lendo a palavra e estando em comunhão com os irmãos, mas crendo que Deus é o Deus da providência. É verdade, até porque Elias passou por uma experiência bastante semelhante. Porque Elias, a Bíblia diz que Deus enviava o povo que alimentava Elias com pão, né? E com carne, quer dizer, com carne. Deus alimentava Elias de manhã e de tarde. Mas houve um momento que o rio secou. Ele teve que sair dali, né? Há momentos que Deus vê que não tem jeito, Deus envia mesmo. Mas já sempre o rio vai secar, porque senão a pessoa ela fica naquela acomodada. E Deus permite que o rio seque. Quando ele vê que a pessoa está muito acomodada, o rio vai ter que secar, meu filho, para você sair daí. O cara despertar para a vida, né? Senão ele fica ali a vida inteira. Tem uma palavra muito, muito dura, assim, que eu não gosto de falar, mas muitas das vezes Deus permite que o rio seque em nossa vida, para ver se a gente toma um direcionamento, tá entendendo, pastor? Poxa, porque Deus, a pessoa está ali, né? A pessoa está ali ajudando, tá? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mas muitas das vezes a pessoa fica acomodada e fala assim, cara, vou ter que secar o rio. Aí Deus, o que Deus faz? Vai lá e fecha o coração do rei, fecha o coração da rainha, vai fechando tudo para o rio secar,
para a pessoa sair dali, acorda, pelo amor de Deus. Só que depende da pessoa. Aí eu falo que uma pessoa sábia, né? Qual é a visão dela? O rio secou, eu tenho que sair daqui. Acabou o momento, vou tocar minha vida. O outro não, aí vai falar mal do rei, vai falar mal da rainha, vai falar mal do príncipe, vai falar mal de todo mundo, né? E vai morrer ali, mas não vai querer sair. Eu acho que é uma questão de a pessoa ver, ó, se Deus fechou o coração de tudo e de todo, porque o rio secou para mim. Ele não quer que eu fique parado na inércia, ele quer que eu tome uma atitude. Então as coisas têm que andar, né, pastor? As coisas têm que andar. O tópico 3, pastor, o senhor pode ler? Tópico 3, capítulo 1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus, que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez e o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pôde dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Amém. Pastor, é bom ressaltar aqui que o Espírito de Deus que despertou os dois espíritos, tanto o espírito de Ciro, tanto quanto de Saulo, que era um perseguidor. Ele que despertou, ele que... Quem és tu, Senhor? Olha, Saulo jamais imaginaria que estava perseguindo a Jesus, quando estava perseguindo as pessoas, né? Para ele, Jesus era um embusteiro, que eles falavam, né? Era um 71, era um enganador na concepção dele. Era esse Jesus. Mas olha só, e o que aconteceu quando ele caiu ali, né? No caminho de Damasco? O que ele falou? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Porque na realidade, ali, Jesus não tinha se revelado só para Saulo. Jesus já tinha se revelado em Salmo. Isso que eu acho profundo, sabe? Ali Jesus não só tinha revelado para Saulo, né? Jesus já tinha se revelado em Saulo. Quem és tu, Senhor? Isso é algo do Espírito Santo. E deixa a gente, às vezes, assim, né? É Deus que tem controle de todas as coisas, né, Alex? Mas né, pastor? Você quer falar alguma coisa acerca disso? Exatamente isso. Ele, quando teve esse encontro verdadeiro, quando Deus tem um encontro com o sujeito, hoje, através de Jesus, a coisa muda de figura. Pastor, você está falando uma coisa certa. A gente estava conversando com a minha irmã, a gente falou assim, olha, a gente já viu cada coisa muito loucas. Por exemplo, você vê um camarada ali que é ruim, que não presta, todo mundo vai falar, vai morrer, não presta, vai morrer. Eu acho que Deus olha aquilo ali e fala, cara, não, vou salvar esse cara para mostrar. O cara, quando tu pensa que não tem mais jeito, ninguém acredita, Deus entra com providência, desperta o camarada, salva o camarada, exalta o camarada, faz dele ser pessoa grande, para mostrar, não é que é para mostrar para todo mundo que quem manda na vida é Deus e acabou. Mas o próprio Paulo reconheceu isso. Eu sou o menor de todos os apóstolos, porque persegui o povo de Deus. E eles tiveram dificuldade de compreender e de aceitar Saulo. Eles tiveram algumas dificuldades, isso é bíblico, né? Eles tiveram muita dificuldade de entender e compreender Saulo. Agora a parte B. B. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, conforme está lá em 2 Crônicas 36, 18. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los, conforme Esdras verifica isso. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho por usura, né? Quando me permite apenas dizer, você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda.
né? A Bíblia diz que quando se tem um encontro com Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Encontro com Jesus tem que transformar o sujeito. Tem que transformar. Se você não é, aí entra os senhores que são estudiosos, a metanoia. É a transformação da estrutura daquele indivíduo. Física, moral e emocional. Aí há a transferência. Que vem, né, a parte espiritual, né, como Alex falou, a parte espiritual. O pastor Esteu, ele falou uma vez muito apropriado, né, eu peguei essa palavra, ele falou que, e é verdade, irmão, mais de 90% dos problemas de origem psicossomática das pessoas tem a sua origem, o seu problema na espiritual. Se a parte espiritual for resolvida, para mim, a parte psicossomática terá sido solucionado os seus problemas. Porque tem problema que o senhor vê que é espiritual, que o senhor quer ver, pastor? É extremamente espiritual. Pessoa que às vezes não consegue perdoar, pessoas às vezes que teve problema lá atrás. Você vai trabalhar isso, mas você tem que trabalhar a parte espiritual como? Através da palavra, mostrando a luz da Bíblia que tem que perdoar. Exatamente. Mostrando a luz da Bíblia que tem que amar. Quando você começa a trabalhar a eficácia da palavra, vai tratando essas pessoas na sua raiz, no problema raiz, os problemas de ordem emocional dela vai... Tanto é verdade, que foi o rei Ezequias que Isaías foi lá falar com ele, olha, arruma sua casa que você vai morrer. Né? E aí ele ora a Deus e Deus... acrescenta mais 15 anos. Mais 15 anos para ele. Então você veja bem que quando você resolve a parte espiritual, a parte até física, você também resolve. Por isso que tem gente que às vezes você tem uma longevidade, né? Igual o nosso pastor teve muitos anos de vida. Isso tudo, Alex, é quando você resolve uma situação espiritual. Então, eu acho que a situação espiritual envolve todo o nosso ser. Sim. Tudo. Espírito, alma e corpo. Acabou. Uma está conectada à outra, uma influencia a outra. Sem né? dúvida. Quando uma não está bem, a outra não está bem. É verdade. Uma certa vez lendo um artigo, né, e falava, o título do artigo era Sem sanidade, sem santidade. Uma pessoa que não é sã, ela não pode produzir santificação. Eu lembrei de um grande filósofo, eu vou falar com o estudioso por causa disso. Ele foi que disse, mens sano in corpore sano, mente sã, corpo são. Aí entra aquele detalhe que não é para a gente conversar aqui agora, né? Sobre o nosso psique. A gente tem que ver. Um dia nós vamos estudar sobre isso. O que eu quero dizer, queridos, é o seguinte, se você tiver a mente de Cristo, o seu corpo é são. Se você tiver a mente de Cristo, você não tem tempo para quaisquer outros procedimentos, ou outros pensamentos, ou outras vaidades. Eu, quando vejo jovem, já passei por isso, quando me olho no espelho, vejo que já passei dos 60. Né? Eu vejo isso com muita clareza. Mas o que eu penso, quando eu vejo jovem, às vezes um pouquinho vaidoso, aí eu vou lá e no livro de Eclesiastes, né? O pregador, vaidades são vaidades, tudo é vaidade. Agora, a vaidade não pode superar ou transpor os limites da santidade. Aí não. Aí está errado. Né? Aí está errado. Não pode. Não podemos fazer isso. É o que o livro de Eclesiastes fala, na minha opinião. E só para contribuir, pastor, com essa parte aqui que fala sobre a experiência de Ciro, que nós pentecostais valorizamos a questão da experiência. Né? A experiência para nós é muito importante. E você vai ver tanto Ciro quanto Paulo, que nós citamos aqui, com essas experiências, e falou desse encontro com Jesus. Né? Eu acredito que as pessoas estão o tempo todo tendo experiências com Deus, mas elas não se permitem ser transformadas através dessa experiência. Né? Igual você falou, a pessoa que tem uma experiência com Deus, ela tem sua vida transformada. Mas eu acredito que em muitas pessoas falta a humildade que Paulo e que talvez Ciro tenha tido naquele momento. Sem dúvida. Né? Porque Ciro, naquele momento, ele poderia se intitular como muitos fizeram. Não, eu conquistei o mundo, eu sou Deus. Mas ele não faz isso, ele vai reconhecer, não, existe um Deus acima nos céus e é Ele quem me outorgou essa autoridade. Aí Jesus lá na frente diz, né? Aí a Bíblia é clara também quando diz assim, que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Perfeitamente. Agora é bom a gente ressaltar também, pastor e Alex, que ao lado de Ciro ali estava Daniel, tá? Sim.
Sim, não, claro. Sim, Daniel, havia um homem de Deus ali Daniel, que pegou a Bíblia, que mostrou para ele, que orientava ele, era um orientador espiritual, mostrou a Deus assim, 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 estava próximo. Daniel promoveu esse encontro. Promoveu né? esse encontro, é isso que a gente tem que entender. Estava próximo dele ali, o rei, ele olhou e falou assim, realmente. Isso Aí entra o nosso papel como igreja de evangelistas ou evangelizadores. Né? A gente precisa levar as pessoas a esse encontro. E é importante que os nossos irmãos entendam que às vezes perguntam, Alex, mas as pessoas estão tendo essas experiências com Deus e não estão sofrendo uma transformação ou passando pelo processo da transformação. Porque talvez falta a humildade nas pessoas de fazer como Paulo. Aquele que ele perseguia, aquele que não achava que não era nada, no momento de experiência, como é que ele se refere a Jesus? Senhor. E o que um servo faz diante do seu Senhor? Ouve as orientações, as ordenanças daquilo que se tem. E onde é que estão essas ordenanças, esses princípios? Na Bíblia Sagrada. A gente está falando de princípios, né? Para que haja essa transformação, a gente precisa dos princípios. E muito mais do que um servo, ou muito mais do que um Senhor, Jesus apresenta a Deus como Pai. Quando Ele nos apresenta tais princípios, não é simplesmente uma imposição de regras para satisfazer a sua vontade, não. Ele aplica esses princípios a nós, como seus filhos, pelo amor que Ele sente por nós e para o nosso bem. Não é para o nosso mal. Amém. É o seu amor que nos leva a cumprir esses princípios, ao Ele estabelecer esses princípios e transmitir esses princípios para nós. Amém. E aqui no capítulo 2, no tópico 3, pastor, para terminar, né, que a gente vai fechar agora, o senhor mesmo pode ler, pastor? Leio. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Amém. E despertamento, justamente, muitas das vezes, Deus despertava as pessoas com esses processos, né? Com dificuldade. Então, estava conversando com um pastor ali, né? Quem nunca teve essa experiência na vida, se manifeste. Eu acredito piamente que pouquíssimas pessoas, raras pessoas, ou que vieram de uma igreja, o filho de crente, muito pouco. Tiver na igreja, tiver 400 pessoas, eu imputo 10 pessoas vieram para a igreja simplesmente porque quiseram, quero Jesus, mas a maioria das situações, a realidade não é assim. A realidade que nos mostra que as pessoas passaram por dificuldade, as pessoas tiveram privações, as pessoas estavam desempregadas, as pessoas estavam passando por processo de humilhações, as pessoas emergiram muitos problemas quanto à vida dela, perdas, dificuldade. Alguma coisa aconteceu que empurrou as pessoas, despertou as pessoas para buscar o Senhor, né? Isso é fato. E todas chegaram aqui, tiveram encontro com Deus, Deus tem abençoado a todas as pessoas. Isso é fato. Então, nos dias de hoje, mediante todas essas crises que estamos passando, né, está tendo um sentido inverso. As pessoas querem ficar em casa, gostam de ficar em casa, tá bom. Mas saiba de uma coisa, se você é servo do Senhor, eu não vejo na Bíblia uma outra alternativa, até agora não encontrei, sabe? Sempre vai começar a aparecer problema, irmão. Porque o próprio inimigo, ele vai começar percebendo a fraqueza espiritual da pessoa, os problemas vão aparecer. E não vai ter jeito, as pessoas vão ter que correr, vão ter que voltar para a igreja, vão ter que voltar correndo em nome de Jesus, sabe? Isso é bíblico, isso é fato, não tem como a gente tentar fugir disso, tá, pastor? É verdade. Não tem como a gente tentar fugir disso. Verdade. Então, eu acho que uma pessoa sábia, a sabedoria espiritual, na minha concepção, o rei tinha muitos sábios, né? Sabedoria da terra, mas havia aquele que tinha sabedoria do céu espiritual, né? Que ele tomava sempre um passo antes das situações na presença de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? O pastor estará falando melhor acerca de tudo isso, da Santa Ceia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Alex, do pastor Aristeu, por este momento tão importante dessa lição. Princípios divinos em tempos de crise. Que Deus continue abençoando você, irmão. Escola Bíblica Dominical presencial, todos os domingos, em nome de Jesus. Pastor Aristeu. Tem alguma coisa a falar, querido irmão? Não. Vou falar. Irmãos, vamos encerrar então. Nós já vamos dar início agora à nossa Santa Ceia do Senhor.
Fiquem ligados aí, em nome de Jesus, tá? Você que não pôde vir e os que estão no templo, iremos participar da ceia já agorinha. Deus abençoe a vocês. Vamos orar para terminar a nossa escola bíblica. O presbítero Alex vai estar orando para terminar a escola bíblica e os irmãos que estão em casa pela escola bíblica, nós vamos dar por encerrado. Amém. Então, oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te adoramos, ó Deus, uma vez mais, por tudo que foi dito aqui nessa noite, nessa manhã, por tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, em que o Senhor nos levou a pensar, Senhor, sobre os princípios divinos, os princípios de Deus, que o Senhor nos tem dado como ferramentas para que a gente possa superar, ó Deus, os momentos de dificuldade, nos permanecer firmes em meio à crise e saber que o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus da providência, é o Senhor que envia recursos, ó Deus, nos momentos difíceis. Nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Pai, ajuda o seu povo, ajuda a sua igreja a passar por esse momento de dificuldade, que nós cremos, ó Pai, que já está passando em nome de Jesus. E o Senhor trará sobre nós um tempo de bonança, um tempo, ó Deus, onde nós poderemos nos alegrar uma vez mais na sua presença, junto com os nossos irmãos, fazendo a obra do Senhor, Deus, da forma que o Senhor tem estabelecido para nós, ó Pai. Senhor, nos concede assim dias de bênção, dias de paz, dias de alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique ligado, daqui um pouquinho começa a nossa Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.